A questão do voto impresso, eu acho, e eu tenho ouvido muito isso, lido muito isso, de muitos colegas cientistas políticos, e eu tendo a concordar com isso. Eu não acho que a decisão, né, até para posicionar isso, eu acho que a decisão do Bolsonaro em reclamar das urnas eletrônicas não é meramente um aspecto, não é porque ele acha que as urnas pode se fraudar as urnas de fato ou não. Eu acho que é uma questão de ele quer reclamar de alguma coisa, até pensando já em se ele perder. Se as urnas fossem, se o voto fosse impresso, ele reclamaria que o voto não é eletrônico. Para mim é muito claro isso. Ele reclamaria de qualquer forma, do que quer que a gente tenha, ele vai reclamar que não tem o outro, né, nesse primeiro momento. Porque ele está preocupado já está acenando com a possibilidade de derrota. Isso pode acontecer, como pode não acontecer, mas ele está dizendo, se eu perdi é porque fraudaram. Então, se eu não perdi porque eu sou ruim, ou porque vocês não me querem, porque os antagonistas, os meus opositores, fraudaram e roubaram a minha eleição e a minha vitória. Então é isso que ele está se preparando. Ele já está fazendo um discurso, já se preparando por causa de uma derrota. Ele está tirando dele essa responsabilidade. As urnas no Brasil, as urnas eletrônicas, são confiáveis, são auditáveis também. Quem quiser acessa o site do TSE. O TSE tem um trabalho incrível com urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas têm diversos testes, é só procurar na internet, né, procurar no YouTube, você tem muita coisa importante e interessante. No Congresso também, no site da Câmara, tem vários trabalhos sobre isso, então você consegue encontrar. Então, assim, essa discussão de fato não acontece. É claro que se preocupa. Mas ela trouxe um fator importante para o nosso aspecto, que foi um trabalho com os partidos. Por quê? Porque o Bolsonaro, quando ele começa a discutir essas questões e inflar essas questões, o Braga Neto ajuda a inflar quando ele fala isso, começou a trazer alguns parlamentares, algumas pessoas a discutirem isso. E os partidos foram à defesa da urna eletrônica. Então, muitos partidos têm se posicionado favoráveis à urna eletrônica e favoráveis ao processo democrático e ao processo do TSE e ao próprio TSE. Então, a gente tem visto um fortalecimento dessa atuação, que tem fortalecido esse aspecto e, vamos dizer, ajudado a impedir que o voto impresso vá à frente. Então, parece que o voto impresso não vai à frente. A questão do distritão, que é outra reforma importante, aí já é mais complicada, mas o voto impresso não vai à frente. E a mídia encampou. A mídia defendeu o voto eletrônico, a urna eletrônica, o TSE e todo esse processo brasileiro. É claro que o processo brasileiro pode ter algumas questões a melhorar, mas a urna eletrônica não é uma delas no momento. A gente pode discutir vários aspectos da urna, mas a urna ela é muito desenvolvida, existe um passo a passo, você não tem acesso à internet durante o momento de auditar, de você ver os votos, você contar os votos são contados tanto na sessão quanto no TRE ou no TSE, dependendo de qual for a eleição. Então tem uma dupla, às vezes até tripla checagem, os votos são seguros, e a mídia demonstrou isso, a mídia se preocupou com isso, e colocou principalmente o ministro Barroso, que é o ministro presidente do TSE, para falar, colocou ele para apresentar, e foi criticando duramente o Bolsonaro, principalmente desafiando o Bolsonaro a falar sobre as fraudes. Então eles desafiaram o Bolsonaro a falar sobre as fraudes. E por que isso tudo é importante, né? Como você colocou, porque 2002 está vindo aí, e 2002 começou, em 2021, né, principalmente, com um grande personagem que a mídia não queria, mas voltou, que é o Lula. O Lula voltou como talvez o grande candidato de 2022. E ele tem assumido o papel de grande antagonista e grande opositor do Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, tem fortalecido esse papel, né? O Bolsonaro tem sempre se colocado dessa forma. Então, a gente tem uma atuação muito grande para 2022, e a grande mídia está muito preocupada com 2022.